Ex-padrasto pervertido recebe suas sobremesas justas, um conto de vingança nuclear que levou 15 anos para pagar. Olá pessoal! Este conto de vingança nuclear levou 15 anos para finalmente ser resolvido, e eu não poderia estar mais feliz. Primeiro, alguns antecedentes são necessários para obter a configuração. Meu ex-padrasto, me recuso a reconhecer que ele se casou com minha mãe. Como minha mãe faleceu, eu não deveria mais, é um homem horrível. Minha mãe se casou com ele porque achava que eu precisava de um homem na minha vida para ajudar a me criar. Ele era abusivo verbalmente e era apenas uma pessoa tóxica por perto. Mesmo quando minha mãe e ele se divorciaram, ele ainda insistia em tentar me ver, e eu tinha que ser forçado a ir vê-lo e sua nova esposa a cada 2 fins de semana. Quando me mudei da cidade em que ele estava, por eu ter acabado em um orfanato, não me preocupei em procurá-lo, nem em tentar descobrir se ele ainda estava vivo. Então, quando me mudei em 2008, fiquei meio surpreso ao descobrir que ele ainda estava vivo. Desculpe por isso, mas é aqui que ocorre a base dessa vingança. Quando voltei para a cidade, trabalhei pra caramba e comprei meu primeiro carro, um Buick Regal Custom 1992. Eu adorava aquele carro e também adorava ajudar as pessoas, o que era mais fácil com um carro. Bem, meu ex-padrasto sabia sobre o carro, porque ele tinha me visto dirigindo pela cidade, fazendo recados para o abrigo local para sem-teto onde eu era voluntário, levando caras ao consultório médico quando eles não queriam esperar um ônibus, coisas como isso, e ele era um residente no referido abrigo. Por meio do meu trabalho voluntário no abrigo, fiz amizade com alguns jovens que passaram por momentos difíceis e estavam apenas trabalhando em biscates para economizar algum dinheiro e voltar para sua cidade natal, a mesma cidade para a qual voltei para a cidade de... Depois de ouvir sobre isso e seus planos de apenas levar um galgo para lá, eu disse a eles que não, que na verdade os levaria até lá por cerca de $40 em gasolina, economizando cerca de $250. Fizemos os preparativos e marcamos uma data para a partida deles. Aparentemente, meu ex-padrasto ouviu sobre isso, então ele os encurralou no chuveiro naquela noite, disse a eles que ele iria fazer o que queria com eles, e que eu esperaria o mesmo tipo de pagamento quando os levasse para aquela cidade. Quando eles se recusaram, ele ameaçou matá-los, então eles finalmente aceitaram. Quando parei para buscá-los na manhã seguinte, posso dizer que o ar estava desligado, como se algo tivesse acontecido. Ontem, esses 2 caras estavam ansiosos para deixar esta cidade para trás e agora trataram meu carro como se tivesse víboras vivas no banco do passageiro. Então, perguntei a eles o que estava acontecendo. Eles me disseram que não sabiam sobre deixar a cidade comigo, e eu assegurei que estaria tudo bem, sem saber o que meu ex-padrasto havia feito na noite anterior. Depois de um pouco de persuasão, e eu mencionando que o galgo nem corre para onde eles estavam tentando ir, eles carregaram meu porta-malas e lá fomos nós. Eu podia sentir a tensão no carro, e ela havia se tornado tão espessa que você poderia cortá-la usando um hidrojato. Depois que cruzamos para o estado vizinho, eles me perguntaram se eu poderia simplesmente deixá-los em um hotel, e eles tentariam encontrar outras acomodações para onde estavam indo. Eu disse que não me importaria, mas queria saber o que havia causado a súbita mudança de planos. Depois de um engasgo choroso no banco de trás, eles me contaram o que havia acontecido na noite anterior com meu ex-padrasto, e eu vi tudo vermelho. Oh, eu absolutamente desprezo esse homem. Eu precisava machucá-lo, mas como? Depois de garantir aos 2 meninos que eles ficariam bem e que eu não estava prestes a fazê-los passar pelo que ele fez, eles finalmente me permitiram levá-los até a cidade deles. Eu os instruí a apresentar acusações de agressão contra ele e a garantir que apresentassem amostras de DNA à polícia, e eles me garantiram que o fariam. No caminho de volta, planejei minha vingança contra ele, e foi quando me dei conta, meu ex-padrasto foi um infrator registrado por uma noite estúpida quando ele tinha 16 anos. Ele havia me dito antes que foi pego urinando no balanço de uma escola primária quando jovem e teve que se registrar. Essa foi a principal razão pela qual acabei em orfanato para começar, algo sobre perigo infantil, BS burocrático. Também sei que ele não se registrou em nosso estado nos últimos 2 anos, porque, se o fizesse, teria sido expulso do abrigo em que estava hospedado, já que eles fazem 3 vezes ao dia, 7 dias por semana, refeição de extensão comunitária não só para os moradores, mas para aqueles que precisavam de uma refeição quente naquele dia, o que incluiria também as crianças.
Então, no caminho de volta, eu havia informado ao pessoal do escritório de admissões que eles tinham um infrator em seu abrigo e, se não o retirassem, eu denunciaria o abrigo à polícia, e eles tinham um daqueles seguros spot indicando o abrigo como um espaço seguro para crianças. Esqueci-me de mencionar que este abrigo também tinha um acampamento de verão para jovens e tinha um centro correcional para jovens e a biblioteca ao lado dele? Eles agiram quase imediatamente, mas quando foram despejá-lo, ele não estava em lugar nenhum. Ele havia decolado, para não ser visto novamente. Ou então eu pensei. Veja bem, quando ele desapareceu do abrigo naquele dia, ele pensou que o lugar mais seguro para se esconder era em sua cidade natal, a 9 estados de distância. Uma pessoa mais esperta teria pesquisado o que seu registro implicava e saberia que fugir pelas fronteiras do estado sem informar a aplicação da lei é um crime, e não para apenas no estado em que saiu, mas se estende a todos os estados. Entre o ponto de origem e o destino. Então, ele acumulou mais de 9 acusações criminais contra ele, apenas por aquele pequeno passeio. Avançando para cerca de 3 meses atrás, recebi uma mensagem dos 2 meninos no Facebook, pedindo meu novo número. Eu entrego a eles e sou quase imediatamente colocado em contato com um xerife do condado, que tinha um agente federal em seu escritório, perguntando se eu sabia onde meu ex-padrasto estava. Enquanto eu dizia aos 2 senhores que não fazia ideia, meu Facebook pingou. Era a esposa do meu ex-padrasto, me dizendo para dar uma chance ao marido dela se reconciliar, mordaça. Uma rápida olhada em sua página revelou que eles estavam juntos, morando em minha cidade natal e, além do mais, sério, futuros vencedores do Darwin Award aqui, eles moravam ao lado da escola em que ele foi pego urinando tantos anos atrás. Transmiti essa informação aos 2 cavalheiros e perguntei-lhes que acusações tinham contra ele. Eles disseram que tinham 2 acusações legais contra ele e 3 acusações de evasão criminal. Mencionei sua falta de registro e, no dia em que ele deixou minha cidade natal, ele correu para sua cidade natal, a 9 estados de distância. O xerife do condado me informou que estava ligando daquele condado e não sabia da falha em registrar as acusações, mas me agradeceu por informá-lo. Senhoras e senhores, aquele canalha que quase arruinou minha vida, minha confiança em outras pessoas e minha reputação em minha cidade natal estava finalmente recebendo o que lhe era devido, 25 a prisão perpétua por tudo, e não é elegível para liberdade condicional por mais 17 anos, se ele viver tanto tempo. É melhor apodrecer nas profundezas do Tártaro, pelas vidas que arruinou. O pervertido no trabalho. Então eu trabalho em um restaurante na cidade onde moro atualmente. Estou na faculdade, então é um pequeno trabalho temporário que paga as contas. Este restaurante está aberto até meia-noite todas as noites e fica perto do centro da cidade, para que você possa imaginar que tipo de pessoas recebemos. Esta noite em particular eu estava fechando, o que significa que normalmente fico lá até cerca de 1 da manhã. Nosso restaurante é mais janelas do que paredes reais. Então, eu estava decorando uma seção da loja que fica bem ao lado da parede das janelas. Enquanto decorava, senti que estava sendo observada. Havia um homem que se aproximou da janela mais próxima de mim e começou a bater nela. Naturalmente, pensei comigo mesmo que era outro morador de rua do centro da cidade, então o ignorei. Ele continuou a bater na janela com mais força e então eu gesticulei para ele que a porta para entrar estava literalmente ao lado dele. Ele não, eu não quero entrar. Em vez disso, ele continuou a bater na janela até que eu olhei completamente para ele. Foi quando ele gesticulou para olhar para baixo. Eu nunca esperaria isso. Quando olhei para baixo, ele tinha tirado totalmente as calças e estava se masturbando. Fiquei absolutamente enojado e imediatamente corri e contei ao meu gerente. Acabamos ligando para a polícia e observando as câmeras para obter uma descrição. Quando observamos as câmeras, vimos que ele estava escondido em uma esquina me observando por pelo menos 10 minutos se masturbando até que finalmente se aproximou da minha janela. Ele foi pego naquela noite e colocado na prisão como um predador sexual, ok? Pervertido, não vamos nos encontrar.